Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Amém. Aleluia. Tem um aleluia guardado ainda aí? Amém. Aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo de número 21. Amém? A palavra de Deus diz assim: então eles pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha... Não, você não leu comigo, não vai ler de novo, vamos lá. E disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha... A palavra de Deus diz que o povo de Deus é quem pediu um rei. O povo, eles eram governados pelos juízes. Mas quando eles olhavam para os povos, ele fala: todo mundo tem rei, eu também quero um rei. O povo foi até Deus e falou: nós queremos também um rei. E quem Deus levanta? Um homem chamado Saul, que reinou durante 40 anos. E a palavra de Deus diz que quem tirou esse homem do reinado foi o próprio Deus. Levantou um homem chamado Davi e disse: esse daqui, Davi, filho de Jessé, é o homem segundo o meu coração, e ele fará toda a minha... Aleluia. Você quer ouvir isso um dia de Deus, irmão? Esse aqui é o Gabriel, o homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha... Aleluia, irmão. Depois do negócio desse pode morrer, já era. Isso é muito, irmãos. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aqui nós estamos lendo em Atos dos Apóstolos. Aqui era mais ou menos 1000 anos depois da morte de Davi. E esse homem ainda é citado até hoje, nos nossos dias, agora, mais de 2-3 mil anos depois de Davi, nós estamos falando a respeito da vida desse homem. Foi um homem de Deus, sim ou não, irmãos? Aleluia. Essa pessoa que está do seu lado é um homem de Deus aí também? Irmão, fala assim para ele, dá um aleluia, algo para ajudar eu. Eu pergunto para você, se o pessoal que está do seu lado é um homem de Deus, você não consegue gritar um aleluia, pega ele no final do culto, irmão. Pega ele no final do culto. Olha o pastor aí ajudando. Mas, como uns cultos atrás, o Emerson falou na vigília a respeito de Pedro, como Pedro, um homem de Deus. Mas Pedro era um homem. Ele não era um Deus e nem um homem perfeito, mas ele era um homem. E hoje eu quero falar a respeito do itinerário, o caminho que levou Davi à queda, o que fez com que a vida de Davi tomasse um caminho que eu tenho certeza que Deus não queria isso para a vida dele, mas foi o caminho que a vida dele levou. Depois teve sua restauração, mas ele teve uma longa caminhada de erros, de consequências, de adultério, de assassinato, de perder filhos, de filho matar filho, de filho estrupar a filha, as consequências do pecado. E eu quero que você abra a sua Bíblia agora em 2 Samuel, no capítulo de número 11. 2 Samuel, no capítulo 11. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 11. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus,
já era um rei, já estava no reinado, já tinha conquistado muitas coisas. E a gente chega aqui, onde a vida dele muda de uma forma grande. 2 Samuel capítulo 11, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em... A palavra de Deus diz que os reis costumavam sair para a guerra, era o normal. E chegava o tempo da guerra, geralmente era na primavera, onde ele ainda ia começar o grande trabalho de plantar o serviço ali. As chuvas já não eram tantas, era a hora propícia de sair para a guerra. O rei Davi faz o quê? Toma leseira. Meu Deus. Não vou na guerra hoje não. Entrou alguma coisa no coração dele lá. Eu não vou na guerra não. O que ele fez? Ele pegou um homem de confiança, pegou os seus servos, toda Israel foi para a guerra. Porém, onde é que ele ficou? Em Jerusalém. E o verso 2 diz o seguinte: uma tarde levantou-se Davi. Ele levantou cedo, mas o texto diz que uma tarde esse camarada levantou. Levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu uma mulher tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, e disseram: é Betseba, filha de Eliá, mulher de o Eteu. Então enviou Davi mensageiros, olha aqui, que a trouxeram. Ela veio, ele se deitou com ela. Tendo ela se purificado da sua imundícia, voltou-se para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: agora o bicho pegou. Presta atenção no caminho que o pecado pode levar o homem. O homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, que faria toda a vontade do Senhor. Qual foi o caminho que ele levou a vida dele e por que a vida dele chegou onde chegou? Davi era um rei, honrado pelos seus servos, e faziam de tudo por ele. Davi tinha os seus valentes, e Davi suspirava: ah, que vontade de tomar daquela água. E disse: os seus servos atravessavam o outro povo, os filisteus, lá só para pegar água para Davi tomar. E Davi não tinha pedido, Davi só suspirou. Quando Davi viu aquela água, Davi não teve coragem de tomar. Ele falou: essa água aqui é muito cara. Esse homem aqui, que tinha tudo para ser um homem que não tinha nada para falar na Bíblia. Porque na Bíblia, irmãos, a respeito de alguns homens, não cita pecado nenhum. Um deles é José, um deles é Daniel, e um deles poderia ter sido Davi. E Davi, a gente fala: Davi é um grande homem, fera de Deus. Mas Davi errou. Como às vezes você não tem abrido os seus olhos, e pode chegar a cair também. Se os seus olhos não forem abertos, e você falar: não, agora eu já sou um rei, agora eu já não preciso fazer as coisas que eu fazia, e é a hora que a tentação vem, que o pecado vem, e o homem cai. Qual foi a primeira coisa, irmão, que levou Davi a cair? A primeira delas é a ociosidade.
Diz para quem está do seu lado: ociosidade leva ao pecado. Olha aqui para mim. Nós fizemos um evento aqui na igreja do homem que é homem. Tem alguns ainda que não decidiu, você viu aí, né, irmão? Nós fizemos um evento aqui do homem que é homem. Ficou cheio. E as coisas que nós falamos aqui, um dos assuntos que nós tratamos foi a respeito da pornografia na vida do homem. E a gente faz lá um negócio para responder, e algumas pessoas escrevem o nome. E essas pessoas que colocavam o nome é porque queriam ser aconselhadas depois. E algumas dessas pessoas que colocaram o nome para ser aconselhada depois, porque essas tiveram coragem, nós sentamos lá para conversar depois com esses irmãos. Colocar 90% deles vão para a pornografia por ociosidade. Geralmente você pergunta, onde que isso acontece? Através do que isso acontece? É quando eu estou sozinho em casa, sem nada para fazer. A ociosidade, a mente vazia, vai te levar para o pecado. E os que não escreveram o nome, provavelmente é a mesma coisa. Porque se o celular daquele ser ou daquela pessoa estivesse tocando um louvor, ele estivesse vendo uma pregação ou fazendo algo, ele não iria por esse caminho. Mas olha aqui, a ociosidade te leva à queda. Quando a sua mente é vazia para nada, ela está se enchendo de alguma coisa que não é de Deus. E o nada não é nada, o nada já é alguma coisa. O nada é o que vai te levar à queda. Isso não é só para os homens, mas também para as mulheres. O rei Davi ficou ansioso. Não tem nada para fazer. Que mano é guerra, já não tem muita guerra. E o rei, irmãos, quando ia para uma guerra, o rei não é aquele que ficava na linha de trás, mas o rei é o que vai à frente, trazendo todo o seu povo. Esse é o rei. Mas o que o rei fez? Eu vou ficar em casa. Eu vou acordar à tarde, porque eu não tenho nada para fazer. E a ociosidade desse homem começou a levar ele para a queda. Por isso, olha aqui para mim, irmãos e irmãs. Ocupe a sua mente. A palavra de Deus diz isso em Filipenses, que o que tem que ocupar a nossa mente é aquilo que é louvável, aquilo que é digno, aquilo que é bom, aquilo que é de boa fama. Isso tem que ocupar os meus pensamentos. Aí você fala, mas então, eu não fico pensando em coisa de mal. Você pensa o quê? Em nada, então já está errado. Porque a palavra de Deus diz que o que tem que ocupar a nossa mente são as coisas boas, de boa fama, as coisas santas, as coisas puras. Isso tem que ocupar a minha mente. Quando a minha mente não se ocupa de nada, ela se torna vazia para se ocupar em alguma coisa. Quando você, moça, está carente, a minha mente está vazia, até que alguém vai lá e procura você. Já começa a ocupar a sua mente. E a partir da sua ociosidade, a partir do seu, eu não tenho nada para fazer, não tenho nada para escutar, procura alguma coisa. Às vezes a Bíblia do ser está lá empoeirada, mas não lê. Tem trocentas pregação para ouvir, mas não. Eu posso colocar o louvor para me encher de Deus, entrar no meu quarto para orar, mas não tenho nada para fazer. A ociosidade vai levar você à queda. Se ocupa a sua mente, enche o seu coração. Peça ao Senhor, Deus, que o meu coração arda em escutar do Senhor, em procurar o Senhor, para que eu não me perca também. Você acha, irmão, que quando Davi falou assim, eu não vou para a guerra, ele estava pensando, eu não vou para a guerra porque eu vou trair a minha mulher, vou pegar a mulher de um cara, vou pegar outra mulher lá que é casada, vou engravidar ela. Você acha que era isso que ele planejou? Não é. O que ele planejou foi falar assim, eu vou descansar essa guerrinha aqui. Eu vou descansar só essa guerrinha. E esse descanso fora da hora nos traz a queda. Você não pode sair do combate ainda não, meu irmão.
Nós estamos dentro de um combate, dentro de uma luta ferrenha, que nós lutaremos até a volta do Senhor Jesus. Eu não posso, como servo do Senhor, baixar minha guarda, porque se eu baixar minha guarda, a partir desse momento eu já não vou ser uma presa fácil para o inimigo. Eu já lutei demais, eu estou cansado. Eu acho que tá chegando o final de semana de São João. Eu só vou dançar uma quadrilhazinha lá no Camaragibe lá. Vai ter uns negócios bons lá na gruta lá. Eu vou tomar só um quentão. Será que tem quentão também? Tem não, né? Eu vou tomar só um negocinho que só para esquentar, que tá meio frio. Olha aqui, irmão. É só o começo. O pecado, ele é essa bola de neve. Ela começa pequenininha, e aquela pequenininha você até brinca com ela, mas quando ela crescer, ela vai vir, ela vai derrubar tudo, ela vai destruir tudo, porque não, por isso não saia da batalha. Tá todo mundo indo para a guerra, opa, vamos junto. Tá todo mundo indo para a célula, quem vai tá aqui. É domingo, nós vamos para o culto. É para orar, nós vamos orar. É para ler a palavra de Deus, nós vamos ler a palavra de Deus. Agora não vamos sair da guerra, porque sair da guerra está na ociosidade. Falar, hoje eu não fui, não estou fazendo nada de errado, eu estou só aqui em casa. Já foi essa daí já? Eu já escutei essa já. Não, pastor, eu não fui no culto, não estou fazendo nada demais não. Eu fiquei aqui em casa. Fazendo o quê? Nada. Irmão, quem faz nada já faz alguma coisa. Nada. E fazer nada é fazer alguma coisa. Você não está buscando o Senhor. O que você está fazendo quando você não busca o Senhor? Eu não faço nada. Olha aqui, fazer nada é fazer alguma coisa. É perder o tempo de estar servindo ao Senhor, de estar usando os seus dons e seus talentos nessa guerra, para estar lá falando, não estou fazendo nada, estou só aqui assistindo a novela das 9. Satanás já tomou conta já. E a pessoa falando, não faço nada, só estou vendo a novela. Irmão, aí pronto, o diabo faz a festa. Olha aqui, irmão, a ociosidade tem que sair de nós. Por isso que os meninos aqui, contando aqui, tem que fazer o quê? Irmão, vai estudar, de noite tem célula, tem culto, tem que arrumar alguma coisa para fazer. Se eu não tenho nada para fazer, eu vou arrumar alguma coisa para fazer. E geralmente o que eu arrumo para fazer é o que não presta. Você percebe? E quando a gente não tem nada para fazer, não estou com nada para fazer, já sei, tive uma ideia, vou fazer alguma coisa. É o que não dá certo. Olha aqui, se envolva com a igreja, se envolva com os irmãos. Não seja esse crente domingueiro que vem pra cá, acabou o culto, eu vou pra casa. Não, tem muito aqui para nós nos envolvermos como família. Eu não vou ficar ocioso a minha semana inteira, se na minha mente, meu coração se torna uma presa fácil. Segunda coisa que levou Davi à queda: primeiro, a ociosidade. Segundo, a tentação. Leia comigo novamente o versículo de número 2 e o versículo de número 3. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, andava passeando no terraço da casa real. Daí ele viu uma mulher que estava tomando banho, e era ela muito... Irmão, geralmente a gente não toma banho com roupa, vocês concordam comigo? Provavelmente ela não estava bem vestida na hora, né? E quando Davi viu, Davi tinha duas opções: olhar e falar, Senhor, arreda daqui, e voltar lá pro quarto dele. O que Davi fez? Ei, o que é aquela moça que estava ali tomando banho? Tá bonita, hein? Ela é filha do fulano, mulher do ciclano. Ah, entendi, ela é casada. Ela é filha do ciclana.
achando aqui. Sabe por quê? Ele achava que ele detinha todo o poder só por ser o rei. E a tentação, irmãos, ela vai vir, ela é crescente, ela acaba se tornando dominante no coração. E não pense, irmão, que ninguém cai do dia para a noite. Ninguém cai do dia para a noite. Eu uma vez perguntei pro meu líder assim, falei, poxa, fulano saiu da igreja, do nada. Ele falou assim pra mim, isso eu sempre me lembro, nunca é do nada, Rafael. Ele falou, nunca é do nada. Esse camarada provavelmente já não orava mais. Esse camarada provavelmente já não tinha um devocional com Deus. Esse camarada provavelmente ficava aquela, eu vou de vez em quando, mas tô firme ainda, fica tranquilo. Aí ele falou uma ilustraçãozinha pra mim, e daí eu me lembro. Ele diz assim, ó, sabe quando você faz pra matar uma rã? Daí eu na minha cabeça, eu falei, tudo a ver com a conversa, né? Não foi de queda de rã e de como mata a rã pra comer a rã. Falei, tá tudo certo. Tudo aqui dentro da conversa, mas vai, prossiga, não sei não. Ele faz assim, ó, você coloca ela numa panela, mas coloca com a água normal, você liga o fogo, e aquela água a priori não está muito quente. E como que ela fica? Poxa, essa água está ficando tão quentinha. Poxa, essa água está ficando tão gostosinha aqui. Poxa, essa água está esquentando, hein? É que chega uma hora que não sai mais. Chega uma hora que é tarde demais. Ele falou, foi isso que aconteceu com o irmãozinho. O irmãozinho estava até bem, mas aí a tentação começou a vir. Olha que a tentação ela é pecado? Ainda não. Porque tentado você vai ser sempre. O que eu tenho que fazer é recusar a tentação. Porque a palavra de Deus diz que Deus em nada nos tenta. Mas o pata rachada está lá, tentando você de dia e de noite, para ver se você cai. Para ver se você realmente vai cair ou não. Mas olha aqui. A tentação ela vai vir, mas ela não pode dominar você. E ela vai começar com aquela coisinha assim. Aí depois ela tá ficando tão gostosinho aqui. Tá achando tão bom. Tá tão bom aqui. Até que uma hora já não tá mais no seu controle. Até que uma hora que esquentou demais e você não consegue mais sair de dentro dessa panela. Até que uma hora você se torna a próxima refeição. Por isso, olha aqui. Não brinque com o pecado. Eu falei isso na nossa vigília sexta-feira. Não brinca com o pecado. Às vezes o camarada ele fala, não pastor, mas eu estou bem, sabe? Eu estou jejuando, eu estou orando. Aí é aquele negócio, ele fica lá com a tentação, entendeu? Lutando porque ele acha que ele está forte. Olha aqui, irmão, tem que ficar vendo se você está forte ou não. É para correr, é para fugir. É perna para quem te quer, eu vou para longe, eu não vou cair. Agora, se eu olho para aquilo, eu me senti tentado e alimentei aquilo, o caminho da queda começa. E é uma ladeira, irmãos, grande. É uma ladeira alta. E depois que você desce, para você subir de novo, é alto, é íngreme. É pesado. Às vezes algumas pessoas descem essa ladeira, sabe, tão embaixo, que algumas nunca mais conseguem subir de novo. De tão embaixo que chegou. Mas olha aqui, não espera chegar lá, irmão. Você está no meio da ladeira, abre os seus olhos e tenta ver o que ainda tem lá embaixo. E saiba que aquilo que você está vendo ainda não é o tudo. Mas olha para cima e começa a subir, irmão. Subir a ladeira cansa, subir a ladeira é difícil, mas subir vai ser o melhor caminho que você vai tomar. É recusar esse caminho da tentação. Porque olha aqui, o pecado vai lhe trazer consequência. Todo pecado vai trazer consequência. Olha aqui. Você acha que eu
diabo, quando ele vem com a tentação, ele vem com o pecado, e o pecado, que é algo prazeroso, a nossa carne vem. Mas você acha que só vem o pecado? Junto com o pecado vai vir a tentação, vai vir a consequência. E às vezes ela vai ser muito maior do que você imagina. Não teve misericórdia não, né? Isso é misericórdia. Por isso, olha aqui, abre os seus olhos. A tentação está batendo lá na sua porta. Corre, filho. A tentação está começando a se apresentar para você. Foge, corre, usa as suas forças. Você fala, pastor, não tenho força nenhuma mais. Recorra a Deus, procura nele as suas forças, porque ele vai fortalecer você, e você vai conseguir dizer não, você vai conseguir recusar o pecado, você vai conseguir lutar contra a tentação, para que você seja um homem, para que você seja uma mulher de Deus. Terceira coisa que aconteceu na vida de Davi: primeiro, veio a ociosidade, a tentação e depois a consumação do pecado. Leia comigo no verso número 3. Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliá, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Aqui há a consumação do pecado. Provavelmente enquanto ele já estava andando e passeando ali em cima, o pecado já tinha acontecido, porque ele já tinha pecado lá na mente dele já. Para ele já perguntar quem era, mulher de quem, filho de quem, mandar mensageiro ir lá. Você acha que ele foi mandar o mensageiro ir lá para buscar a mulher só para ela tomar um café com ele? Não, vamos jantar aqui. Você acha que só foi para isso? O pecado já tinha sido concebido dentro do coração dele, dentro dele mesmo. Por isso esse é o declínio que o homem vai levar, se o homem não abrir os olhos para a vida como ele tem levado, de se distanciar do Senhor, de se distanciar de Deus. Mas Deus clama e chama você, falando: filho, abre os olhos, volta, sai desse caminho que você está indo. Ainda dá tempo, irmão, ainda dá tempo. Não é tarde não para você voltar. Você tem vida ainda. Você veio aqui hoje, é para Cristo falar para você que ainda dá tempo. Pastor, mas já aconteceu tanta coisa. O pecado já veio, já tomou conta. Olha aqui, irmão, Cristo quer dar essa chance para você, de você ser homem de Deus, de você ser uma mulher de Deus, de você ser firme e falar não. E se o pecado vier, saiba que com isso vai vir as consequências. E às vezes, olha aqui, são doloridas. Porque quando vem, as consequências geralmente não são só suas, elas são maiores as suas, mas elas são também para quem está perto de você, para aqueles que estão à sua volta, para os seus irmãos, para a sua casa, para a sua família. E ele fala para você: ei, volta. Cutuca o irmão que está do seu lado, fala assim: ainda dá tempo, meu irmão. Leia comigo no versículo de número 5 agora. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou... A quarta coisa é as consequências imediatas.
todo pecado ele traz consequência. Alguns maiores e alguns menores, mas sempre traz consequência. Uma das consequências óbvias de Davi foi essa. A mulher engravida e manda um recado lá para Davi. Falou: Davi, tô grávida. E aí? Oh, não. Fala que é do teu marido. Não, meu marido está na guerra lutando por você. Meu marido está na guerra, mas ele está lá lutando pelo teu reinado. Ele está lutando em seu nome. Ele está lá, não está em casa não. E aí? Eu vou falar que é teu. As consequências, elas vêm. A consequência do pecado, quando vem na sua vida, é esfriar você espiritualmente. Aquela pessoa que começa a faltar muito no culto, você percebe que ela já não ora como ela orava antes, e que ela adora a Deus já agora de uma forma tão fria, que já não é como ela adorava a Deus antes. Sabe o que é isso? Pode ser consequência do seu pecado. Quando o irmãozinho não vem para o culto um domingo, é uma coisa. Aí já não vem dois. Irmão, já acende uma luzinha, já. Você não concorda comigo? O camarada fica 15, 20 dias sem se reunir com os irmãos. Você acha que isso é normal? Você acha que uma pessoa que passa 20 dias sem orar, ela está bem? Tem muito silêncio. Isso aqui não ora já há tempo, você acha que ela vai estar bem, irmão? Não está. As consequências vai ser o esfriamento espiritual, a morte espiritual, o definhamento espiritual, o afastamento de Deus, o afastamento dos irmãos, das coisas de Deus. A consequência vai vir, irmão. Ela vai deixar você longe, o seu coração distante de Deus, te aproximando somente das coisas mundanas. E daqui a pouco tudo para ele é normal. Não, isso aqui não tem problema não. Isso aqui também é normal. Olha aqui, irmão. Essas coisinhas de tudo é normal, te leva lá pro buraco. Eu tenho que abrir os meus olhos e ver que as consequências, elas vêm e elas matam. Você vê pessoas, irmãos, que serviram a Deus, se distanciaram de Deus e hoje vivem como se nunca tivessem ouvido falar de Jesus. Meu Deus. E alguém vai lá para evangelizar ela, que ela está vivendo aquela vida tão torta, chega algum homem de Deus, vai lá para evangelizar. Não, foi crente 10 anos. Poxa, crente 10 anos. E vive como se Jesus nem existisse. Meu Deus. E vive como se nunca tivesse ouvido falar a palavra de Deus, sem temor nenhum. Que é outra coisa que o pecado faz. Faz você perder o temor. O temor de Deus. O pastor André, há uns domingos atrás, ou melhor, no ano passado, falou a respeito da bondade e da severidade de Deus. Deus é bom, mas olha aqui, Ele também é severo. Deus é graça, mas de Deus eu também tenho que ter temor, tremor. Eu não posso achar que posso chegar diante de Deus de qualquer jeito. Aí eu chego assim e falo: vem com o teu fogo. Irmão, se o fogo vem, ele vai destruir você. Vai queimar você todinho, vai te torrar. Sabe por quê? Porque só tem palha, só tem feno, madeira, não tem nada para queimar aí. Não tem as pedras preciosas, ouro e prata, não tem isso. Não tem nada de valor. Aí quando vem, você fala: Deus vem com fogo, Ele vai vir com fogo, Ele vai torrar mesmo. Porque a gente não pode chegar na presença do Rei 3 vezes santo de qualquer jeito, sem temor nenhum. E a consequência do pecado faz isso. Faz eu não ter temor mais a Deus. Faz eu não ter temor mais das consequências que o pecado pode trazer na minha vida. E vivo uma vida natural.
Outra coisa, irmãos, a respeito do caminho de Davi, as tentativas de encobrir o pecado. Você já fez aquilo lá, irmão? Você contou uma mentira, alguém descobriu, você contou outra mentira para tentar encobrir a mentira que alguém descobriu? Já? Aí daqui a pouco você tem que falar outra mentira para encobrir aquela outra mentira. Daqui a pouco, irmão, você não sabe mais o que é verdade. Tanta mentira que já foi. Sabe por quê? Porque o pecado, irmão, ele não vai ficar encoberto e escondido por muito tempo. Nesse caso aqui, 9 meses, irmão. O negócio, em menos de 9 meses, o negócio vai aparecer. E aí? Urias volta. Aí Davi fala, já sei a atividade, é brilhante. Urias, você é fera. Isso aqui é a versão Rafael Alencar, viu? Você está cansado. Vai pra casa lá, passa uma noitada com a tua mulher lá. Você merece, cara. Aí ele fala, eu não sou digno. Todos os meus irmãos estão na guerra. Sabe o que eu vou fazer, rei? Eu vou dormir hoje aqui na porta do teu palácio. E o rei falou, eu vou ver esse cara de mim com a mulher dele e resolver o meu problema. Mas e agora? Ele precisava de outra coisa para encobrir o pecado dele. Porque só esse aí não funcionou. Só esse já não era mais suficiente. Ele faz o seguinte. Falou pro servo, pega Urias e coloca Urias, sabe onde? Lá na frente da batalha. E Urias, irmão, era um servo fiel daquele rei. Você quer que eu vou na frente da batalha para lutar? Eu vou. Abra sua Bíblia comigo. Lá no verso de número 25. Capítulo 11 ainda. Verso 25. Amém. Disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto devora este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade, derrota, e tu anima a Joabe. Aqui vem a notícia. Urias morreu. Mas olha aqui, irmão, quem matou Urias? Pastor, mas ele morreu numa guerra. Mas quem fez questão de Urias estar lá, em primeiro, lá na frente? Davi. Talvez se não fosse isso, Urias estaria vivo. Mas não. Chega um mensageiro e fala assim, ele morreu. A espada mata tanto bom quanto mal. Acontece assim mesmo. Fala para Joabe manter o mesmo empenho, continuar lutando, que vai dar tudo certo. Davi, olha aqui, irmão, já estava duro o coração dele. Isso acontece com alguns. O coração dele vai ficando tão duro por causa do pecado. Ele chegou a matar um cara, e chega a resposta que o cara que ele queria matar morreu. Isso para ele já é normal. Porque quando morreu, é assim mesmo, é normal, viu? Você acha que isso é normal, irmão? É normal para quem já desceu essa ladeira muito, muito para baixo. Para quem já foi muito longe nessa ladeira aí. Essas coisas vão se tornando normal. Às vezes você começa contando aquela mentirinha, a outra mentirinha. Pastor, irmão, eu não vou chegar a matar ninguém, não. O pecado, irmão, ele é tão grande que Deus sabe o que pode acontecer conosco. Muitas vezes para encobrir o pecado do próprio ser. Eu minto, eu vou roubar, eu vou matar, eu vou fazer o que tiver que fazer. Porque ele queria saber do próprio umbigo dele. Ao invés de ir e confessar o seu pecado. E para encerrar, eu quero falar 3 coisas. 3 enganos que o pecado traz para nós. Qual que é o primeiro engano? O pecado custará a você um preço mais alto do que você está disposto a pagar. Fala isso para quem está do seu lado. O pecado custará um preço muito maior do que você está disposto a pagar. Olha aqui, esse pecado, ele vai custar mais caro do que você está disposto a pagar. Ele vai custar mais caro do que você tem no teu bolso.
Sabe o que custou para Davi? Seu filho morre. Depois, um dos seus filhos pegou a sua filha e abusou dela. O próprio filho de Davi pegou a filha de Davi e abusou dela. O outro filho ficou muito bravo, falou: agora eu vou matar você. E como que Davi fica nesse meio? Sem moral, sem culhões para falar alguma coisa. Ele fala: ó, filho, vai lá para casa do outro. E depois esse filho vai lá para matar, e esse filho que mata acaba morrendo. E você percebe o que aconteceu dentro da casa desse homem. Será que ele estava disposto a pagar tudo isso por aquela noite, ou por aquela tarde que seja? Perdeu os seus 2 filhos, perdeu outro filho que nasce morto, de ter uma filha abusada. Pastor, profetiza a bênção para mim. Não tem como profetizar a bênção para consequência de pecado, não tem. Não tem como eu falar: viva uma vida de pecado e vai dar tudo certo, porque não vai. A consequência ela vai vir e vai ser um preço alto. E você não está disposto a pagar isso, filho. Você não está disposto a desembolsar o que o pecado vai cobrar de você. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E o pecado traz a morte. Essa é a consequência, esse é o salário que você vai receber se os seus olhos não forem abertos hoje. Você pode se perder num caminho sem volta. Pode ser uma destruição devastadora na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, dentro da sua casa, com a sua família. Eu preciso abrir os meus olhos. Você não está disposto e nem conseguirá pagar o que o pecado vir cobrar você depois. Porque ele vai bater na tua porta e ele vai falar: lembra? Agora eu quero. Lembra? Porque o diabo não simplesmente te vem com a tentação e te dá a oportunidade de pecado, mas juntamente com isso, ele vem com a cobrançazinha no final. Aqui, ó, isso aqui é os meus serviços. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar tudo isso. Mas eu não consigo pagar tudo isso. A consequência é essa. Não assuma isso. Não entre nesse caminho, porque esse é um caminho sem volta. Uma outra coisa: o pecado levará você mais longe do que você gostaria de ir. Primeiro, ele vai te cobrar um preço maior do que você quer pagar, e ele vai te levar para mais longe do que você quer ir. O que Davi queria? Davi já era casado, Davi já tinha sua esposa. O que Davi queria? Só queria um negócio diferente, só essa noite aqui, tranquilo, resolveu o problema. Era só aqui que ele queria chegar. E depois a mulher ia para a casa dele, ele ficava lá, tudo certo. Era só o que ele queria. Mas olha aqui, o pecado leva muito mais longe do que você quer ir. Porque a noite de Davi não acabou quando a mulher foi lá, se lavou e foi para casa. Foi muito mais do que aquilo. Porque o pecado, ele vai carregar você para muito mais longe do que você quer ir. Ah, mas eu quero ficar só aqui. É só isso aqui que eu quero. Não é só isso que você vai receber. É para muito mais longe que ele vai levar você. E por último, o pecado reterá você por mais tempo que você gostaria de ficar. Davi queria ficar ali só aquele pouquinho, mas o pecado reteve a vida dele não só naquele dia, mas por toda a história dele. E pode-se dizer que aqui foi uma mancha que Davi teve na sua vida. Ele ficou muito mais do que ele queria. Eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar, em nome de Jesus.
Aí você me fala, pastor, se um camarada desse, que adulterou, que matou, é um homem segundo o coração de Deus, então eu sou um homem de Deus mesmo, viu o quê? Agora olha aqui, irmão, sabe o que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus? Que ele tinha um coração sincero, que ele tinha um coração quebrantado e que ele tinha um coração arrependido. Eu não sei como que você chegou hoje aqui, mas se você está trilhando esse caminho da ociosidade, da tentação, do pecado, das consequências que vão chegar, você precisa abrir os seus olhos e ver o que está acontecendo, para que você possa ser sincero com Deus, transparente, se arrepender, ter um coração quebrantado. Eu vou ler brevemente para você o Salmo 51. Se você quiser abrir, amém? Se não, só escute. Salmo 51, do verso 1, a palavra diz assim. Esse aqui é o Salmo de arrependimento de Davi. Ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade e no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. E não me repulses da tua presença, e nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Então eu ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca se manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tos daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifício agradável a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não desprezas, ó Deus. Até aqui. Essa é a oração de Davi, a oração do seu arrependimento. E o finalzinho ele diz assim: o Senhor não se agrada de sacrifício e holocausto, mas o Senhor se agrada de um espírito quebrantado, de um coração compungido e contrito. Não desprezas, ó Deus. Deus não despreza quando chega um filho com o coração quebrantado, um coração compungido e contrito diante dele, arrependido. E dessa forma nós podemos ser um homem segundo o coração de Deus, um homem transparente diante de Deus, que conhece qual é realmente o seu pecado e que se arrepende dele. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos agora.